na presença de Deus? Quem você acha que você está sendo na presença do Senhor? Não responda, fique refletindo. E eu vou contar aqui uma história de um homem muito usado pelo Senhor. A palavra vai dizer que existia um sacerdote antes de Jesus, e ali esse sacerdote, ele está indo até o templo, acender ali incensos, mantendo o fogo aceso, porque sacerdote ele se encarrega disso, né? De manter o fogo aceso. Quem é sacerdote aí? Aleluia. Os homens são sacerdotes da casa, amém? E ele está encarregado de manter o fogo aceso, amém? E ali o sacerdote ele foi acender esse incenso, acender a chama. E naquele momento que ele entra no templo, que vai dizer que o templo é o Santo dos Santos, eu estava falando muito desse Santo dos Santos. E bem quando a gente se reúne, Deus fala do Santo dos Santos, do templo. E naquele momento, a palavra vai dizer que quando o sacerdote se ajoelha para orar ao Senhor, aparece um anjo do lado dele. E esse anjo ele começa a falar: olha, Deus ouviu tuas orações, Deus viu que tu anda no caminho certo, que tu está andando ali conforme a palavra dele. E o anjo começa a falar para ele, e ele diz: Deus ouviu o teu clamor. E a partir de hoje vai ter uma semente na tua esposa, que era Isabel. E a partir daquele momento, a esposa dele fica grávida. Ela não poderia ter filhos, ela não poderia gerar. E ali naquele momento, Deus ele estava operando na vida daquele sacerdote. Deus ele estava operando na vida daquela família. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós não temos, quando o povo não tinha filhos, era ato de humilhação a mulher, né? A mulher muitas vezes ela se sentia humilhada no meio do povo devido a não poder gerar. Isso era humilhação. Então isso aqui estava gerando algo na família dele. E Deus vai lá e ouve a oração do sacerdote Zacarias, o nome dele, amém? E naquele momento Zacarias ele discorda, ele vem uma incredulidade sobre ele. Aí o anjo fala para ele: porque houve incredulidade do que eu estou falando para ti, eu vim do céu entregar uma profecia para ti, tu vai ficar mudo até se acontecer. Até acontecer o nascimento de João Batista. E ali naquele momento ele fica mudo, né? Deus fecha a boca dele. E aí ele fica mudo perante a sociedade, perante o povo. E ele só vai voltar a falar a partir do nascimento de João Batista. Amém? Amém. Só que eu vejo aqui, queridos, que Deus ele tem um propósito nas nossas vidas. Tudo ele faz por um propósito. Existe um propósito na minha vida, na sua vida. Deus ele tinha um propósito com essa criança que iria nascer. Naquele momento, pedi para trocar aqui. Naquele momento, queridos, Deus precisava de alguém na terra. Sabe por quê? Passou 400 anos depois de Malaquias, a palavra vai dizer, de Malaquias até João Batista, se passa 400 anos sem a palavra de Deus na terra.
sem um profeta na terra. Aquele povo sacerdote, ele somente adorava a Deus, ele somente celebrava o Senhor, ele somente ia acender aquela chama. Eles faziam o quê? Faziam só o trabalho deles. Mas a palavra vai dizer que se passa 400 anos sem a palavra do Senhor. E Deus ele vê a necessidade do povo. Você já imaginou você passar um período, vamos supor que passar 5 meses sem receber uma palavra? O que iria acontecer na nossa vida? Nós iríamos esfriar. Nós iríamos muitas vezes até retroceder. Agora você imagina aquele povo como é que estava. 400 anos sem ouvir a palavra, sem ouvir nada que viesse do céu. Você já imaginou, queridos? Muito forte, né? E ali Deus, Ele envia João Batista. Ele envia João Batista para que fosse anunciado um arrependimento sobre a terra. João Batista ele veio que fazer um propósito, veio cumprir um propósito sobre essa terra. Amém? Você já imaginou qual o propósito Deus tem com você? Queria que você parasse para refletir nesse momento. Qual é o seu propósito? O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim e de você? Amém? Glória a Deus. A palavra vai dizer, queridos, que o mesmo Espírito que iria cair sobre João Batista era o mesmo Espírito de Elias. Amém? Quem conhece Elias na palavra? Elias, ele era um grande homem de Deus. Ele exortava, era só, vivia sozinho, né? E aqui João Batista ele recebe o mesmo Espírito de Elias. A palavra vai dizer, abra aí comigo em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versos 16. Amém? Todos acharam? E vai dizer assim a palavra: e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Amém? Olha só o que ele recebe, o mesmo Espírito que Elias recebeu. Então foi uma jornada de João Batista. Eu olho aqui, uma jornada espinhosa. Elias, muitas vezes, existia um rei que reinava sobre Israel, e ali naquele momento o rei foi buscar resposta em outros deuses, em outras cidades. E naquele momento Elias, ele pega para aquele mensageiro, ele vai falar: será que não há Deus em Israel para que tu venha consultar? Será que não há mais profeta em Israel para que tu venha consultar? E assim, querido, eu vejo que João Batista foi levado para esse mesmo Espírito. Amém? Eu quero agora perguntar para você: quem você está sendo diante de Deus? Quem você está sendo diante de Deus? Será que é
uma pessoa comum? Será que Deus ele só quer que você venha até esse lugar, ouça a palavra, saia daqui desse lugar e ali tudo acaba a partir do momento que você sai daquele portão? Será que não existe um propósito sobre a minha vida e sobre a tua vida? Muitas vezes a gente temos que parar para refletir e perguntar para si mesmo: quem eu estou sendo perante o Senhor? O que o Senhor ele quer de mim? O que o Senhor ele tem preparado para mim? Amém? Ou será que a palavra vai dizer, queridos, que existiam fariseus sobre aquele lugar? Enquanto João Batista estava anunciando a palavra ali no deserto, no Rio Jordão, a palavra vai dizer que vai chegar fariseus naquele lugar. E naquele momento João Batista ele começa a confrontar aqueles fariseus. Eu vou dar um exemplo aqui, queridos, que muitas vezes nós temos sido como fariseus, pessoas, temos carregado essas características. Eu falo aqui do geral, amém? Muitas vezes nós colocamos uma capa sobre as nossas vidas. O fariseu ele colocava a capa sobre a sua vida e ali ele demonstrava algo que não era. Ali ele demonstrava que era o santo, mas por trás, querido, era totalmente diferente. Era totalmente inverso daquilo que ele demonstrava naquele momento. Ou será que existe incredulidade sobre a nossa vida? Muitas vezes a incredulidade nos impede de chegarmos até o propósito. A incredulidade nos impede, sabe por quê? Quando João Batista ele estava pregando, anunciando a vinda de Cristo, muitos deles não creram. E Deus já havia falado lá atrás, já havia falado em Elias ou em Isaías. Deus já tinha anunciado que viria um e proclamar o Evangelho, anunciar o reino de Deus. Amém? Nós temos que ver se somos pessoas comuns, sem propósito, ou estamos sendo que nem os fariseus. Nós temos que observar a nossa vida hoje e vermos como que a gente está andando, como é que está se procedendo a nossa vida. Será que o Senhor está se agradando de mim e de você? Será que o Senhor tem se agradado da nossa vida? Muitas vezes a credulidade vem, muitas vezes nós queremos julgar, e a palavra vai dizer: só quem julga é Ele, só quem julga é o Senhor. Nós não julgamos. Ou será que nós somos uma geração que vai levar o Evangelho de Cristo? Aleluia. Anunciar a vida dele. Glória. João Batista, querido, ele veio sobre essa terra. E ali naquele momento, ele veio batizando pessoas, para que pessoas se arrependessem do seu pecado. Sabe? Hoje uma palavra dessa, ela vem que confronta nós. Porque muitas vezes é difícil a gente pregar sobre arrependimento. Pessoas estão colocando muito enfeite em palavras, muito enfeite para que venha atrair sua atenção. Mas muitas vezes quando nós falamos de arrependimento, nós não queremos, né? Hoje, no geral, a gente vê passando em outras igrejas aquele pula-pula, aquele oba-oba, mas a palavra de salvação muitas vezes não tem. A palavra de salvação, João Batista ele teve um propósito muito importante, veio anunciar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus para mim e para você hoje? O que é
o reino de Deus? Nós desfrutamos do reino de Deus a partir do momento que foi entregado poder sobre a nossa vida. Jesus, ele nos entregou poder. Sabe, queridos, quando nós temos visões, quando nós temos sonhos, ali é desfrutando do reino de Deus. Nós estamos desfrutando. O reino de Deus está lá em cima, está no céu. Mas nós estamos aqui na terra, mas nós desfrutamos um pouco do reino de Deus. A palavra diz que João Batista ele vinha anunciando o reino de Deus, anunciando: se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. E de repente ele avista batizando, ele avista Jesus vindo. Aí ele fala: eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o que ele diz: eu não sou digno nem de desamarrar sandálias. Esse cara ele se diminuiu tanto, porque viria um que ele não era digno de desamarrar sandálias. Amém? Então o povo, ele fica 400 anos sem ouvir a palavra do Senhor. E aí João Batista ele vem: arrependei-vos. Aleluia. Só que ele encontra dificuldade na sua frente. Ele encontra dificuldades. Pessoas vão perguntar para ele: quem és tu? Para estar aqui anunciando, estar batizando. E por que tu está batizando? E aí ele vai falar: eu batizo com água, mas após mim vem um que batizará com fogo e com Espírito. Sabe, querido, nós temos que ser essa geração hoje. Jesus, ele falou que iria para o Pai preparar a morada. Ele foi preparar uma morada, queridos. Hoje nós estamos na missão de anunciar o Evangelho, de incendiar pessoas, para que elas venham alcançar o reino de Deus, para que elas venham alcançar o poder do Senhor. A nossa missão nessa terra é apenas anunciar. Apenas anunciar. Ele foi, mas também ele irá voltar. Assim como João Batista anunciou: eis que vem um após mim. E esse um era Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você sabia por quê? Você já parou para pensar? Por que chama ele de voz do que clama no deserto? É interessante. Eu estava estudando sobre isso, e Deus me trouxe assim uma palavra, uma revelação. O povo muitas vezes, ele vai querer, que nem eu estava falando, ludibriar, pregar bem, pregar que, vamos supor, bem extrovertido. Mas aquele povo, ele estava precisando de quê? De arrependimento. Aleluia. E João Batista, ele veio pregar para um povo que estava ali no deserto sem palavra nenhuma. Não existia palavra sobre a terra. Que nem eu estava falando, 400 anos sem palavra na terra. Você já imaginou? O deserto que estava sem a palavra do Senhor. O deserto que estava sem anunciar o Evangelho do Senhor. E naquele momento eu pude perceber por que a voz que clama no deserto. É porque o deserto é aqui, ó, o nosso coração. O nosso deserto é no coração. Se nós não estivermos jogando água, a água que vem do Espírito vai secar, vai rachar. Existe a terra. Se ela não for molhada, ela
ela vai se rachar todinha. Verdade. E assim é o nosso coração, querido. Glória a Deus. Muitas vezes, né, nós não olhamos, muitas vezes nós não vamos para a presença do Senhor, muitas vezes nós não buscamos, e a nossa terra ela vai secando. Ela vai secando, vai secando. Pensar que não, você já está no deserto. Pensar que não, você já está parando com tudo. Mas Jesus, ele é poderoso, amém? Então João Batista ele veio clamar para aquele povo, mas aquele povo estava no deserto. Aquele povo estava tão duro de coração que estava deserto a palavra do Senhor sobre eles. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então João Batista, querido, ele teve um propósito. Será que eu e você, nós estamos aqui só de passagem? Será que eu e você, nós estamos aqui só por estar aqui? Será que não existe algo que Deus quer fazer conosco na nossa vida? Amém? Eu creio que o Senhor ele quer levantar homens e mulheres nessa noite para levar o Evangelho, para anunciar a palavra dele, para anunciar que ele irá voltar. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, nós temos que falar do Senhor aonde nós chegamos. Muitas vezes nós chegamos em casa, no nosso trabalho, nós mudamos. Muitos de nós mudamos. E ali naquele momento, né? Nós não falamos de Cristo, nós não anunciamos a Cristo. E muitas vezes nós chegamos até esse lugar, nós exaltamos, nós queremos falar, mas muitas vezes lá nós deixamos de anunciar. Verdade. Eu trabalho com algumas pessoas e ali eu começo a falar para eles de Cristo, começo a anunciar e eles ficam interessados. Aí eu vou mais a fundo, começo a explicar para ele: olha, esses dias ele estava falando para mim que, rapaz, o que está acontecendo, não sei o que, o mundo está diferente. Eu digo: meu filho, só vai piorar, não vai melhorar. Jesus ele está batendo as portas. Aí eu falo para ele: é hora de vocês voltar para Cristo, é hora de vocês voltar para o Senhor. E eu falo para eles: você acha que essa vida tem alguma coisa a te oferecer? Vocês acham que essa vida ela vai te oferecer algo? Não. Sabe, querido, quando eu vim para Cristo, eu era totalmente morto. Eu estava morto. Eu vivia por viver. Eu vivia só apenas para o trabalho, para casa. E não tinha a intimidade com o Senhor. Não tinha a vontade de seguir a Deus. Mas a partir do momento que nós vamos até o Senhor, nós seguimos Ele nos dá mais esperança. Ele nos dá mais perseverança para avançar. Amém? Jesus ele veio sobre essa terra falar um pouco dele. Ele veio sobre nós e ao terceiro dia ele ressuscita. Ele ressuscita por mim e por você. Ele disse para Pedro: Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro, anuncia a minha palavra. Fala de mim, fala do que eu vim fazer, fala do testemunho. E ali, queridos, eles vão e começam a falar do Senhor. Eles começam a declarar a vida de Cristo. Eles começam a falar que Cristo voltará. Lá em Atos 1 ele vai dizer que eis que eu vou para o Pai e vou preparar a morada. Jesus ele foi, mas ele irá voltar. É hora, querido, de nós, repensarmos quem nós somos. E esse é o título que eu dou para essa palavra: quem nós somos, quem nós estamos sendo.
na presença do Senhor? Será que não está na hora de nós arregaçarmos a manga e começarmos a adorar o Senhor verdadeiramente? Começarmos a falar para Ele: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Isaías disse: Senhor, eu não sei nem falar. Senhor, será que é eu mesmo? Mas naquele momento Deus diz: Deus vai lá e coloca uma brasa, na boca dele. Ele começa a declarar a palavra do Senhor, começa a anunciar a palavra do Senhor. Jesus, Ele quer que nós venhamos ser uma geração que irá levar o arrependimento, que irá levar o reino dele, o reino de Deus. Amém? Nós temos que arregaçar nossa manga, querido. Hoje não há mais tempo para nós perdermos. Não há mais tempo, querido, para nós estarmos nos preocupando com coisas supérfluas. Não há mais tempo. É tempo de nós se achegarmos ao Senhor. É tempo, se talvez, querido, talvez você esteja ainda ali, não tenha entrado, não tenha se jogado desse muro. E hoje Jesus, Ele convida você. Desce desse muro. Decida hoje qual lado você vai ficar. Decida hoje qual é o lado que você quer permanecer. Se é o lado que você vai anunciar, se é o lado que você vai fazer a vontade dele, ou se é o lado que não vai fazer. Jesus, Ele prega muito, Ele fala muito de nós nos arrependermos. João Batista, ele veio entregar o batismo com água, mas ele diz: eis que vem um que trará fogo. Amém? Ele batizará com fogo. Aleluia. Amém, queridos? Você pode ficar de pé nesse momento. Aleluia.